pessoal, eu sou o Gustavo Nadelbijos, do Apps Money, e hoje o assunto é sobre vocações na apicultura. Quando a gente fala do termo apicultura, do nome apicultura, muitas pessoas, a maioria, ligam já o nome com a produção de mel especificamente, sendo que a atividade gera inúmeras oportunidades dentro daquilo que você mais gosta de fazer. Você gosta de venda, você gosta de laboratório, você gosta de pesquisa, etc. Então, aqui hoje, eu vou apresentar aqui 10 oportunidades de vocações na apicultura que você pode trabalhar, que não precisa ser necessariamente na produção de mel e de outros produtos que são produzidos aí no campo, direto nas colmeias. Então, vou apresentar aqui para vocês com nos nossos slides e vocês vão então decidir quais são as suas vocações na apicultura. Então, apresentado aqui pelo nosso programa Apps Money, que é um programa completo sobre atividade, passo a passo, pé no chão, e agora vocês vão poder ter a oportunidade de analisar 10 vocações e que vocês vão poder escolher aquilo que mais agrada a vocês dentro da atividade para que possam ter praticamente certeza de um bom faturamento com as abelhas. Então vamos lá. A primeira delas, é claro, não poderia ser diferente, é a produção. Quando se fala em apicultura, que é a criação racional de abelhas Apis mellifera, nós temos a produção como primeiro item. E lembrando que a gente, na verdade, a gente trabalha com o agronegócio apícola. O agronegócio é tudo que envolve a apicultura, desde fabricação de equipamentos, produção e etc. E o primeiro item nosso agora aqui é a produção. Então, olha só a quantidade, eu trouxe aqui os 10 principais produtos que a gente pode trabalhar na produção. O primeiro deles é o mel, e é o que eu indico a quem vai começar com a atividade a trabalhar com o mel, para que possa sentir no campo as dificuldades da produção, fazer o planejamento e gerenciamento que a gente sempre recomenda fazer, analisar mercado, isso para todos esses produtos. Qual mercado a ser atingido, quanto de mercado a gente vai atingir, quais os caminhos para se atingir esses clientes e muitas outras informações que devem ser levantadas dentro de um bom planejamento e um gerenciamento que é simples fazer. Hoje a gente tem a internet aí ao nosso lado e vocês podem fazer uma pesquisa ampla junto com algumas outras entidades que trabalham com negócios dentro aqui do Brasil. A gente tem entidades que buscam essas informações, trabalham essas informações e vocês podem também solicitar informações dentro dessas entidades. Fora isso, nós teremos as nossas reuniões dentro do programa Apps Money, para que vocês também possam trazer dúvidas e informações e trocar informações com outros colegas também, para que vocês possam ter sucesso na atividade. Então, o primeiro deles é o mel, é o mais simples de produzir, os valores são interessantes desde o momento que você defina também qual é o mercado que você quer atingir. Nessa questão de produção, eu vou falar apenas como produtor. Então, todos esses 10 produtos, a gente vai estar falando como produtor, recebendo como produtor. Então, aqueles que têm a vocação de trabalhar com a produção, tem essas 10 oportunidades aqui, ó. O mel, que é o mais simples de produzir, a própolis, pólen, gelé real, produção de rainhas. Está começando agora a ganhar um espaço a produção de enxames, tá? Que é muito interessante também. Eu, por exemplo, a minha vocação é produzir enxames. Adoro produzir enxames, é a parte que eu mais gosto da apicultura. Então, eu defini um cantinho ali para começar a produzir enxames para comercialização e tem um mercado em crescimento, principalmente para as empresas que vão começar a trabalhar com a atividade e produtores que querem iniciar também na atividade.
Esse é um mercado consumidor que está crescendo e precisa de bons materiais para dar seguimento à sua atividade. A cera, que tem muita oportunidade também, a polinização, onde várias empresas de agricultura, fazendas mesmo, estão agora investindo em apicultura porque não conseguem encontrar produtores com uma quantidade de colmeias adequadas para fazer essa polinização, e a gente vai ter um capítulo específico sobre esse assunto, porque não é simplesmente pegar as colmeias e levar para onde tem flores. Existe todo um manejo, todo um preparo das colmeias para que elas possam maximizar a polinização das diversas culturas que a gente tem aqui no país e na América do Sul. A aptoxina também é um mercado que está em franca expansão e ele deve ser muito bem estudado, a questão de mercado. Tem laboratórios no Brasil que compram já a produção de apicultores brasileiros, mas é um produto que vem muito de fora. Então, isso também tem que ser analisado com os próprios laboratórios, com os entrepostos que compram, com produtores. Essa troca de informações ela é muito importante. A aptoxina, né, falei, e o Apilarnil, que por incrível que pareça, é um produto que não se tem notícia de produção aqui no Brasil ainda, porém é um produto bastante interessante para se estudar e quem sabe aí, quem tiver vocação, para entrar na atividade, que são as larvas de zangão desidratadas, né, que podem ser transformadas em diversos produtos, um material nutricional de altíssima qualidade e que tem ganhado espaço no mundo aí como uma proteína de baixo custo para ser utilizado pelo ser humano. Então, o que tem a produção de interessante que eu posso dizer aqui para vocês, como produtor? Muita gente, basicamente, quando vê apicultura, já entra na parte de produção, porque é a parte que sempre é lembrada quando a gente se fala em apicultura. A produção, para ter vocação para a produção, pessoal, tem que ter um gosto especial assim por aventura. A atividade, ela é uma atividade no campo, é uma atividade relativamente pesada, né? Às vezes desconfortável por questão do calor, o macacão é muito quente, às vezes, tem aquele período de seca que você tem que estar nos apiários também, um período que você gasta muito sais minerais, principalmente água, né? Nem só tomando água resolve o problema, tem que tomar uma bebida com sais minerais, tipo um sorinho caseiro, e também nas épocas das chuvas, você tem grande dificuldade, às vezes, de até chegar nos apiários. Tem apiários que são levados pelas enxurradas, por exemplo. Então, dentro da produção, tem o gosto pela aventura e tem essas dificuldades. E, geralmente, às vezes, é dolorida. Por mais que nós tenhamos hoje macacões que são antiferroados, que são de excelente qualidade, eu considero até os macacões brasileiros os melhores do mundo hoje, para se trabalhar com apicultura com africanizadas, e até com europeias também, você sempre, num descuido, vai tomar uma ferroada, que dói pra caramba, e muitas pessoas não sabem ainda que são alérgicas. Então, é interessante fazer um teste de alergia aí para a ferroada de abelha, para que possa ter mais segurança também no trabalho no campo. No Brasil, a gente tem uma grande dificuldade de conseguir equipamentos que ajudem na mecanização do campo, então é um trabalho, até então, na sua maioria, braçal. Então, é um apiário, um trabalho pesado também, que demanda força, demanda esforço, mas é possível de fazer. O bom sempre é trabalhar em duas pessoas, em qualquer escolha da produção que vocês façam, em qualquer produto, por uma questão de segurança, que pode acontecer qualquer coisa, não só uma torção de tornozelo, um ferimento, ou atolar o carro, mas você tem sempre alguém ali para te ajudar em qualquer situação. Então, sempre em dupla, trabalhar na produção e definir qual é o produto que você mais gosta. Então, a minha sempre sugestão aí para os que estão começando na atividade é conversar com produtores desses diversos produtos. Hoje a gente tem uma rede de contatos muito ampla dentro do programa
e a gente pode passar para vocês contatos que são autorizados a serem repassados para que vocês possam trocar ideias com produtores de própolis, produtores de geleia real, produtores de pólen, de cera, de apilarnil a gente não tem ainda, mas aqueles que fazem apicultura migratória para polinização, pesquisadores. Então, essa rede de contatos é muito importante e são pessoas que já autorizaram vocês a fazer contatos para ganharem mais experiência e perguntarem sobre questões de mercado, das dificuldades de produção, enfim, toda e qualquer informação que vocês precisam para ter sucesso naquele produto que você mais se identificar. Fazer contas é extremamente importante também para você ver o que traz um retorno mais rápido, de acordo com o equipamento que você tem, com a região onde você está. Às vezes você, por exemplo, produzir pólen numa região que tem baixíssimo consumo não é tão interessante. O mel aí também entra como alternativa, né? Em primeiro lugar, porque o mel é consumido em qualquer parte do país aqui ou da América do Sul, e vocês podem trabalhar, produzir e comercializar com bastante segurança. Tem vários entrepostos no Brasil de pequena, média e grande escala de produção que absorvem a produção do mercado interno e precisam muitas vezes de mais produtos, né, para ampliar o mercado deles. E os preços sempre estão assim disponíveis de informação assim para que você possa fazer os seus cálculos, planejamentos e investimentos. Aqui eu friso que, por exemplo, eu escolhi ser produtor. Aqui eu estou gravando, inclusive, na minha sala de extração, e eu não tenho entreposto porque eu defini fazer só produzir, que é a minha grande paixão. E como eu falei, a minha paixão dentro da produção é produzir enxames. Gosto de produzir mel, gosto de produzir própolis, pólen, mas para atender um mercado pequeno, tá? Em que os entrepostos também absorvem esses produtos, mas minha grande paixão é produzir enxames. Ao mesmo tempo, eu tenho que produzir rainhas também para abastecer esses enxames, então casa tudo com o que eu gosto de fazer. Mas não deixo de produzir mel também, própolis e pólen. Sou produtor desses 3 produtos, mas em pequena escala. Tudo na ponta do lápis para saber se de fato compensa essa pequena produção. E dessas pequenas produções, elas entram como complemento de renda. A minha principal renda está no mel e na produção de enxames. Então, são outras coisas que vocês podem definir antes de começar a investir na atividade, ou aqueles que querem migrar de produto, né? Às vezes trabalha com mel e quer migrar para uma produção de própolis, por exemplo, que é interessante. Vocês têm que fazer um levantamento de informações. É isso que eu sempre recomendo para os meus alunos e clientes, é que antes de mais nada, antes de investir na atividade ou antes de migrar de produto, faça uma boa pesquisa. E aqui no programa vocês têm também, como eu falei, além da rede de contatos, vocês têm a mim que podem entrar em contato e tirar algumas dúvidas antes de investir num produto que às vezes ainda não tem saída na sua região, que é extremamente burocrático você legalizar esse produto para que possa agregar valor. Então, tem uma série de fatores que entram nessa parte de produção e que podem, às vezes, até atrapalhar e você levar prejuízo. Então, dentro do programa não é o que a gente quer. Dentro do Apps Money, a gente quer que você tenha o máximo de informações para tomar uma decisão certa, uma decisão calculada, planejada e depois bem gerenciada, para que de fato você tenha sucesso financeiro com o que você escolheu fazer. Vamos continuar ali. Então, dentro da produção, vocês têm todos esses produtos, tá? Que vocês podem trabalhar sem problema nenhum. Tem mercado para tudo. O único que nós não temos muita informação ainda é do apilarnil, mas é algo extremamente novo e não deixa de ser uma oportunidade. Ok? Vamos para o segundo slide aqui. O beneficiamento da produção. Então, muitos gostam mais de beneficiar a produção do que estar lá no campo com todas aquelas dificuldades e aventuras. E a pessoa é extremamente apaixonada por agroindústria. Gosta de ver um mel envasado na bisnaga, o pólen já numa embalagem adequada, rotulado.
Então, se você tem esse perfil, eu diria para você, então, planejar e já pensar em investir no beneficiamento da produção, que tem duas possibilidades, várias outras, mas as duas principais. É você implantar um entreposto de produtos das abelhas. Antigamente chamava entreposto de mel e cera de abelhas. Hoje, de acordo com as mudanças aí na legislação, nós temos o entreposto de produtos das abelhas, que pode trabalhar com um produto só e pode também trabalhar com o beneficiamento de vários produtos, como pólen, própolis, mel composto, aptoxina e por aí vai. Então, tudo, cera também, desde que obedeçam às regras estabelecidas pelo Ministério da Agricultura e Anvisa, e aí vocês, então, podem investir com bastante tranquilidade num entreposto, que é diferente de unidade de extração, tá? Por que eu coloquei unidade de extração aqui? Porque muitos apicultores não têm condições financeiras de implantar uma unidade de extração. E nós temos duas possibilidades ainda, que é a unidade de extração fixa, que vocês podem prestar serviços de extração e beneficiamento também da matéria-prima, para que essa matéria-prima seja encaminhada adequadamente para um entreposto. O entreposto obrigatoriamente tem que ter serviço de inspeção, seja municipal, estadual ou federal. Inspeção municipal você só pode comercializar no seu município, estadual só no seu estado e serviço de inspeção federal você pode comercializar no Brasil todo e até exportar. Nós temos o selo Arte e nós temos o CISB, que são duas possibilidades de você trabalhar com serviço de inspeção estadual ou municipal, dependendo aí de alguns arranjos entre municípios e o Estado com o Ministério da Agricultura, para que você possa ampliar essa comercialização para mais municípios ou para outros os estados, tendo serviços de inspeção que não sejam o federal. E isso vai de acordo com o tamanho do seu mercado e o tamanho da sua capacidade de adquirir produtos e beneficiar esses produtos. Já na unidade de extração, não há necessidade de ter inspeção. Então, é uma outra oportunidade para você que tem um recurso e que vislumbra numa comunidade, numa área rural ou urbana, nem sempre é autorizado. Mas numa área rural, você implantar essa unidade de extração e prestar serviços para apicultores para fazer a extração dos seus produtos de forma adequada e dentro das boas práticas de fabricação, prestando esse serviço e cobrando por esse serviço um valor justo aí que vocês podem calcular de acordo com o investimento, o giro e outras coisas mais, outras despesas, e assim prestar, então, um serviço de extração para os apicultores. Então, são essas duas possibilidades que vocês têm no beneficiamento da produção. Então, não necessariamente você precisa ser um apicultor, mas alguém que goste de agroindústria, gosta de trabalhar envasando produtos ou embalando produtos, ou simplesmente prestando serviços de extração, que também pode funcionar num entreposto, de acordo com o entendimento do fiscal da sua região. Tá? Você pode ter extração e beneficiamento com serviço de inspeção na mesma unidade, claro que separados, às vezes por sala, às vezes por prédio, de acordo com a orientação da fiscalização do seu município, estado ou da fiscalização federal, caso você opte pelo serviço de inspeção federal. Então, esta é mais uma oportunidade que a apicultura gera para aqueles que têm uma vocação em trabalhar com agroindústria e não necessariamente na produção. Vamos lá para outra vocação dentro da atividade. Esse beneficiamento, então, o entreposto é regido por uma legislação específica de inspeção e a unidade de extração não tem necessidade de ter inspeção, porém, sempre recomendo a implantação de boas práticas de fabricação e até de rastreabilidade
para que você possa ter segurança nos seus produtos, tá? E nos produtos que chegam de apicultores cadastrados na IAGRO, ou na IAGRO aqui no Mato Grosso do Sul, ou no serviço, na Agência de Defesa Animal e Vegetal do seu estado. Todo apicultor deve ser cadastrado para que você possa ter também segurança e controle do que entra na sua unidade de extração ou que entra no seu entreposto. Beleza? Então vamos lá. Mais uma vocação aqui, depois do beneficiamento. Nós temos eu vou apresentar para vocês aqui 10 tipos de vocação. Laboratório de cosméticos. Os cosméticos, eles não são regidos pelo Ministério da Agricultura, e sim pela Anvisa. Então, ao produzir cosméticos, creme para as mãos, anti-rugas, pomadas, etc., é interessante que você trabalhe de acordo com a legislação da Anvisa, para que você possa comercializar tranquilamente seus produtos. No caso de optar por produtos veterinários, também aí tem outra legislação, aí é do Ministério da Agricultura, para que você possa produzir produtos veterinários com produtos de abelhas, voltados para a linha PET ou para a linha de produção. Para a linha de produção você tem rações, você tem alimentos probióticos, você tem uma série aí de produtos que você pode produzir para a linha de animais de produção e para a linha PET também. No caso da linha PET, se for cosméticos, shampoo, por exemplo, ou cremes, aí você tem que ir trabalhar focado nesse mercado e fazer o questionamento no Ministério da Agricultura, porque possivelmente vai ser por lá que você vai ter a sua autorização. No caso, para a utilização de pessoas, seres humanos, vocês vão ter que trabalhar diretamente com a Anvisa, que vai passar toda a legislação para que você possa implantar um laboratório, uma empresa de produção de cosméticos à base de produtos das abelhas para comercialização em escala. Para isso também você tem que adquirir produtos de entrepostos com serviço de inspeção. Neste caso, não há possibilidade de adquirir produtos apícolas sem inspeção. Um laboratório de cosméticos vai ter que apresentar notas fiscais, a inspeção desse entreposto que está sendo adquirido essa produção, e esse entreposto pode ser serviço de inspeção municipal, estadual ou federal, ou outra autorização de inspeção que justifique, e que atenda a legislação pertinente para a produção de cosméticos com produtos das abelhas, tá? Mesmo que seja artesanal. E artesanal a gente entende que seja de pequena escala. Vocês vão ter que trabalhar junto à Anvisa. No caso de produtos veterinários, cosméticos ou medicamentos, aí é com o Ministério da Agricultura. E também tem que atender toda aquela legislação para que você possa comercializar com muita tranquilidade dentro da legalidade. Beleza? Então, é muito interessante essa área também, muito pouco explorada, com um mercado em crescimento, tanto cosméticos para humanos, quanto produtos veterinários à base de produtos das abelhas, e você pode estudar, tirar dúvidas conosco, trazer suas dúvidas, e se informar através do Ministério da Agricultura ou Anvisa. Beleza? Outra possibilidade aí de vocação com a apicultura ou na apicultura é o artesanato. Você pode utilizar vários produtos das abelhas também nesse artesanato e principalmente cera de abelhas. Vocês podem confeccionar velas, incensos, aí são com os artesãos, trabalhos com madeira, com couro, uma infinidade. Aí artesão usa muito a criatividade e pode trabalhar com produtos das abelhas também para adquirir aí uma renda interessante e que também é pouco trabalhado no Brasil. Até mesmo porque a gente tem uma produção pequena de cera, por exemplo, e os artesãos às vezes têm dificuldades de encontrar cera de boa qualidade no mercado. Então, aí, uma oportunidade para o produtor e uma oportunidade
para quem gosta desse mundo das abelhas, mas tem uma vocação para ser artesão. Tem também até a questão da cera, esqueci de mencionar, para quem faz aquele trabalho com conindu, que é aquela limpeza da cavidade aqui do ouvido e utilizando cera de abelha. É uma outra oportunidade também, tá? Mas o artesanato, não só com cera, você tem camisetas, bonés, brindes, você tem aquelas abelhinhas feitas com EVA, com biscuit, assim, esculturas, né, de apicultura, de apicultor ou de colmeias, artesanato com madeira, tudo relacionado com o tema apicultura. Então, é uma baita de uma oportunidade que a apicultura também gera e que você pode trabalhar sendo dentro da sua vocação de artesão, mas um amante das abelhas também. Então, essa é a quarta vocação que nós temos dentro da atividade, dentro da apicultura. A quinta é uma área que eu também tenho muita vocação, sou apaixonado por fazer, que são as feiras, festas e eventos de apicultura. Esse momento pós-pandemia gerou uma necessidade de novos encontros presenciais e não só os apicultores, né? As pessoas em geral estão assim carentes de se encontrar novamente, de dar um abraço, de conversar, aquele olho no olho. E essas feiras e festas e eventos geralmente têm muito disso. Eu costumo até dizer que em eventos que eu realizo com palestras, às vezes você vê o pessoal mais lá fora nos corredores trocando informação do que às vezes dentro da palestra, né? E isso acontece bastante. Então, mas é isso, essa é a magia do evento de apicultura. Você pode criar uma pequena empresa, uma MEI, que trabalha realizando esses eventos na sua região, em outros estados, né? E às vezes até um evento nacional, como eu gosto de realizar, que é a Expo Tecnoapps, que eu realizo a cada 2 anos. Nós já fizemos 2 edições presenciais e uma edição online. E a internet, nesse ponto, ajuda demais. Houve até uma feira do mel online que aconteceu, realizada por uma federação de apicultura aqui do Brasil, de um estado, e foi muito interessante, com o apoio de várias entidades. Isso foi dentro da pandemia, então, em vez da gente ficar reclamando de algumas situações, o nosso público do Apps Money vai ser trabalhado para que busque soluções. E eu e a nossa equipe estaremos dando apoio para vocês de informações e orientações para que vocês possam montar um evento, uma feira ou uma festa, conforme o planejamento e um gerenciamento adequado de um evento desse, levantando custos, possibilidades, despesas, né? Custo de despesas, fazendo uma projeção de público, onde que você e quanto você pode cobrar para que você tenha uma participação maior, aonde fazer as propagandas que são extremamente importantes para esses eventos, e eventos de apicultura chamam, de certa forma, a atenção, e as pessoas estão buscando mais essas áreas que estão atreladas com o campo, porque passam aquela noção de saúde, noção de paz, de tranquilidade. Então, vocês podem trabalhar não só com eventos voltados para apicultores, mas eventos voltados para o público em geral. Por exemplo, corridas, por exemplo, não patrocinar, mas apoiar eventos esportivos, por exemplo. O mel está muito, mel e outros, pólen, geleia, própolis, estão muito ligados com saúde. E saúde está extremamente ligada com esporte. Então, por que não realizar e montar, por exemplo, uma corrida do mel, uma competição de vôlei patrocinada por uma empresa aí de vocês de mel ou por um grupo de produtores, de apicultores, fornecendo um sachêzinho de mel para cada atleta durante a competição, um prêmio, balde de mel, né, para a equipe, alguma coisa nesse sentido. Porque saúde, esporte e apicultura, agora a gente pode ligar e vocês faturarem tanto com a comercialização de produtos, quanto com o aumento do consumo sem
um grande investimento, por exemplo, realizando um evento esportivo. As feiras do mel também são muito populares. Quando você fala em feira do mel, elas são de fato bem visitadas, fazendo num número adequado, num número que se torne algo cultural aí da sua comunidade, da sua cidade ou do seu estado, né? Tem muita coisa para fazer relacionada a evento. E eventos técnicos científicos também que você pode montar. Você pode tanto abrir empresa para realizar esses eventos, como vocês podem fazer parcerias com empresas já do ramo de eventos e podem também faturar com esse segmento que a apicultura proporciona. E trabalhando essa vocação que eu tenho também de agregar, de ver gente, de conversar, de trocar ideias, trocar informações. É muito bacana, é muito importante e é uma boa oportunidade também para faturar. Continuando aqui, nossas vocações, além das feiras, festas e eventos, temos também uma carência muito grande em relação a laboratórios de análise dos produtos das abelhas e de resíduos também nos produtos. É um investimento um pouco mais alto, mas o retorno é garantido, porque muitos entrepostos, eles têm uma certa dificuldade em encontrar laboratórios que fazem essas análises e que são credenciados no Ministério da Agricultura para que possam fornecer laudos oficiais. Esses laboratórios podem prestar serviços também para um acompanhamento de qualidade dos produtos que entram no entreposto. Não necessariamente fazer as análises obrigatórias e oficiais, mas prestar esse serviço de rotina para os entrepostos, para que esses entrepostos não tenham que investir um capital assim até elevado e que às vezes não vai ter um retorno ali nem a longo prazo, porque são reagentes caros, o prédio tem que obedecer várias normas e quem trabalha também tem que ser um pessoal mais capacitado e dentro desses testes, inclusive. Então, é um investimento um pouco mais alto, mas há uma grande carência em todo o Brasil por empreendimentos como esse. Então, é uma outra vocação aí, uma outra oportunidade que a apicultura gera. E aqueles que têm vocação em trabalhar em laboratórios têm essa oportunidade. Então, você que quer começar aí, mas não gosta muito do campo, nem gosta muito de venda, e é apaixonado por laboratório, né, por aquele ambiente cheio de vidrarias, reagentes e etc., botar um jaleco, uma máscara, um óculos para poder mexer e acompanhar os resultados. Se você tem essa vocação, entra nessa área de laboratório de análises e dos produtos e de resíduos nos produtos, que vocês vão ter um bom retorno também. E lembrem-se, desde que haja um bom planejamento e depois um bom gerenciamento do seu empreendimento. Então, laboratório de análises aí é uma outra oportunidade e aqueles que têm vocação com laboratórios podem investir dentro, de novo, vou repetir várias vezes, dentro de um bom planejamento e depois um bom gerenciamento que tem uma oportunidade muito grande também nessa área. Outra área que eu conheço várias pessoas que são excelentes vendedores é a venda de produtos, insumos e equipamentos de apicultura. Tem aquelas pessoas que são vendedoras natas, nasceram para vender e não gostam muito do campo, não gostam muito de laboratório, não é muito chegado em beneficiar a produção, mas gosta daquele desafio de sair, de tentar atingir meta. Então, você tem também essa oportunidade que a apicultura gera e atende à vocação de você de ser vendedor nato. Você pode fazer de diversas formas essas vendas. Parcerias com as empresas, seja de equipamentos, insumos ou produtos das abelhas, né, cosméticos, etc., em geral, tanto na área online quanto na área física, né? Você pode ter uma loja física ou você pode ser apenas um revendedor
ou um representante de uma empresa de apicultura. E essa empresa, como eu falei, pode ser de produtos, pode ser de insumos, pode ser de equipamentos, tá? E você trabalhar com a sua vocação, que é vender. Vender em quantidade, e ali você vê um giro ali bastante interessante de dinheiro, né? Há um volume maior, às vezes você pega um supermercado, você pega uma loja grande aí, agropecuária, para poder colocar equipamentos dentro do padrão, equipamentos melhores aí, que a gente também tem uma carência de equipamento de boa qualidade. Hoje tem melhorado muito, a gente tem empresas excelentes no Brasil e até na América do Sul aqui, mas a gente tem ainda muito espaço para ocupar com equipamentos e insumos de boa qualidade, ok? Então, vendas, eu conheço vários apicultores que deveriam estar na venda e não lá no campo, que às vezes não tem aquela vocação, vê uma dificuldade, um carro atolado, um pneu que furou, uma ferroada que tomou, uma sede, né, que passou num dia lá, que faltou água, por exemplo, essas aventuras que a produção proporciona, ele já não é muito fã. Mas a hora que fala em vender, e aí você não precisa montar entreposto, você às vezes nem precisa montar loja. Hoje a gente tem a internet que permite você fazer essa comercialização diretamente para o seu cliente em parceria com as empresas de insumos, equipamentos e de produtos de abelhas também, tá? Então, uma área muito boa para você que gosta da apicultura, mas tem na sua vocação a venda como vocação nata para trabalhar com atividade. Então, quem é vendedor nato, procura se informar aí com as empresas e fazer o melhor negócio para que vocês possam vender muito e atender aí a demanda dos apicultores por produtos, insumos e equipamentos de boa qualidade. Continuando aqui, só falando em relação também a vendas, acredito que essa parte, inclusive, seja uma das mais lucrativas dentro da atividade, tanto em produtos de abelhas quanto em equipamentos. Eu acompanho muitos grupos de apicultura e vejo que tem várias empresas que tentam atingir seus consumidores ali, né, nos grupos, e que poderia ter essa parceria fora dos grupos, vendendo sua produção em parceria com vendedores natos e que gostam da atividade, querem entender mais. Isso é uma outra sugestão que eu dou para quem vai trabalhar com vendas, é que não deixem de estudar a atividade, não deixem de visitar apiários, não deixem de visitar entrepostos, para conhecer a fundo a atividade como ela é, o que ela representa, o que ela pode gerar. E, às vezes, um vendedor pode sugerir também melhorias para as empresas, para que elas possam aumentar seu lucro com mais vendas. Beleza? Então, vendedor é uma boa oportunidade aí que a apicultura também proporciona para vocês. Em seguida, nós temos aqui, o número 8, a fabricação de equipamentos. Nós tínhamos pouquíssimas empresas no Brasil que produziam bons equipamentos, outras nem tanto, mas com o aumento dessas empresas de equipamentos, principalmente de equipamentos de aço inox, equipamentos de beneficiamento, a concorrência gerou uma melhoria muito grande em relação aos equipamentos dessa área produzidos aqui no Brasil. A internet ajudou muito também, porque muitos apicultores chegavam a importar equipamento, porque os daqui não eram assim tão bons. Nós sempre tivemos empresas boas, mas às vezes a informação não chegava para o apicultor e ele adquiria um produto que não era tão bom assim, que não durava, que tinha muitos defeitos, e hoje não. Hoje nós temos várias empresas no Brasil e fora, aqui também na América do Sul, e até na América do Norte, né? México se tornou um local de fornecimento de equipamento muito interessante, equipamentos muito bons, e o Brasil aqui também melhorou muito. Eu garanto para vocês que o que eu via há 26 anos atrás, quando eu comecei, e vejo hoje, nós avançamos bastante e podemos melhorar cada vez mais. Nós temos um déficit, por incrível que pareça, em colmeias. Então, os equipamentos de madeira, a gente tem aí um déficit muito grande
Não às vezes em quantidade, pessoal, mas em qualidade. A colmeia padrão mais utilizada no Brasil é a Langstroth. Tem gente que usa Schenck, Ideal, tem outra também que eu acabei esquecendo o nome agora, mas são vários padrões. Mas a principal é a Langstroth. Hoje, a Associação Brasileira de Normas e Técnicas já definiu uma norma que tem para a fabricação de colmeia. É a norma 15713. Essa colmeia aqui atrás de mim, ó, opa, está desse lado, ela vem com a norma aqui, está descrita e impressa aqui com ferro quente, 15713. Essa é uma colmeia dentro do padrão ABNT, modelo Langstroth, e que pode ser comercializado com essa norma gravada nos quadros e no corpo da colmeia, dos ninhos, melgueiras, etc. Então, é uma forma de valorizar o produto e agregar valor também. E mesmo assim, essas medidas, elas atendem aos espaços abelha que são necessários para que a gente tenha um bom manejo também. Quem nunca, aí dos apicultores mais antigos, pegou um quadro de uma colmeia, de um fabricante, e levou para outra, que às vezes o próprio apicultor quis fazer, que eu não recomendo, tá? Isso não barateia custo, tá, pessoal? Depois a gente vai tratar e vai falar disso mais para frente. A gente hoje está falando sobre vocações. E muitos acidentes, infelizmente, acontecem para aqueles apicultores que tentam fabricar colmeias sem ter a vocação de fabricar equipamento. E às vezes sai mais caro do que você adquirir de um bom marceneiro, que é apaixonado pela apicultura, às vezes é apicultor também, entende da atividade e fabrica equipamento dentro do padrão recomendado. Isso facilita manejo e, por incrível que pareça, aumenta a produtividade das colmeias, tá? Então, a marcenaria dentro da apicultura é uma oportunidade muito grande também, e você às vezes nem precisa ser o marceneiro, mas você pode implantar uma marcenaria, né, com todas as recomendações dentro da norma técnica da ABNT e fabricar colmeias com seus colaboradores, aí, funcionários, e também faturar um bom dinheiro dentro dessa atividade de fabricação de equipamentos em geral, tanto para produção quanto para beneficiamento da produção, extração ou invase também de mel, própolis e todos os outros produtos que as abelhas produzem para a gente. Então, produção de equipamentos é uma área ainda muito demandada e muito carente de empresas que trabalham dentro dessa área também. Então, se você tem vocação para ser um fabricante de equipamentos, a apicultura também te proporciona excelentes oportunidades para faturar. E para o nosso penúltimo assunto aqui, nossa penúltima vocação, vamos ver aqui, a nona, né, que eu coloquei aqui, são as pesquisas. Conheço muitos colegas veterinários, agrônomos, zootecnistas, administradores. Nós temos pouquíssimas pesquisas de mercado de produtos das abelhas no Brasil. Então, quem gosta de pesquisa, universidade, estudar, mestrado, doutorado, gente, há uma carência muito grande de pesquisas na apicultura em geral. Em geral. E são várias, diversas áreas, mercado, produção, sanidade, legislação, uma série de áreas dentro das pesquisas, não só das ciências agrárias, mas também da administração, do direito, né? E várias outras áreas aí que a apicultura tem, que você que é gamado em pesquisa, gosta de estudar, gosta de investigar, as pesquisas são um bom caminho aí para você investir também, se tornar um excelente pesquisador, como temos vários no Brasil, mas eu considero ainda num número baixo em relação a outros países que até com essas pesquisas conseguem montar relatórios mensais de comercialização, preços e outras informações que a apicultura produz e que não chegam ao apicultor. Vocês podem montar, por exemplo, um banco de
de dados, um banco de informações e até mesmo dentro, né, de autorizações, etc. e tal, fornecer essas informações aí para os apicultores de uma forma que você possa também tirar um lucro em cima dessas pesquisas. Vocês podem também fazer parcerias com empresas da apicultura, empresas de alimentação, de nutrição apícola, empresas de equipamentos apícolas e pesquisarem, testarem novos equipamentos, novas tecnologias e faturar com isso também. Então, dá para a gente faturar com tudo, tá? Tudo dentro de uma legalidade, né? Respeitando aí as instituições, outros pesquisadores. Olha, dentro desse ramo também, a criatividade vale muito. E o pesquisador também é um ser criativo por natureza. Então, uma outra excelente oportunidade para você trabalhar com a apicultura que não seja a área de produção, nem de beneficiamento e nem de vendas, mas é uma área muito carente e com, nossa, uma gama aí de ideias que podem surgir e você também tirar um bom lucro dessa sua vocação em ser pesquisador para a apicultura e até para a meliponicultura também. Beleza? E por fim, das nossas vocações, informática e tecnologias. Quando eu entrei na atividade em 1997, praticamente a gente não tinha informática nem nenhuma outra tecnologia de internet, por exemplo, trabalhando dentro da apicultura. Com a evolução da internet, da informática, foram surgindo programas de apicultura, foram surgindo aplicativos. Hoje nós temos pelo menos aí uns 4 ou 5 aplicativos que auxiliam o apicultor a trabalhar com a sua atividade, principalmente no campo. Mas, por exemplo, não temos um aplicativo que possa fazer outras ações que auxiliam a fazer com que a cadeia apícola como um todo possa rodar em comunicação direta entre os atores dessa cadeia. Então, eu vejo na tecnologia e na informática, principalmente com a internet, um campo também muito vasto para que quem é apaixonado por essa área e tem vocação de trabalhar, coisa que eu não tenho, eu me embanano todo, eu me confundo. Já acabei com um canal de YouTube, por exemplo, que eu tinha vários seguidores e acabei por não saber mexer e fui querer mexer, né? Vocês aí, ó, podem criar um assessoramento para alguém que tem canal em YouTube, um assessoramento de informática, de controle de produção, por exemplo, num entreposto, ou controle de produtividade numa indústria de equipamentos, de ração de abelha, enfim, informática é um mundo também muito amplo, assim como a apicultura é. Então, quem escolher essa área por vocação, também que não tem vocação para se sujar, para passar calor, tomar ferroada, a informática e tecnologia, internet hoje na apicultura é um campo muito vasto que você pode faturar bastante também, apoiando até apicultores aí, ó, trabalhando com empresários do ramo de beneficiamento e do ramo de fabricação de equipamentos e insumos para a apicultura. E aí também eu deixo essa criatividade aí para você que gosta dessa área de informática e internet, para que crie vários produtos e faça o teste aí de mercado, que é mais simples, mais fácil fazer aqui pela internet. Já tem várias ferramentas que auxiliam nisso. E você testar esses produtos de uma forma mais eficiente também, com um custo baixo ainda, e testando e depois dando certo, implantando e faturando aí uma boa grana também com informática e tecnologia dentro da apicultura, que apesar de você não ter vocação para o campo, você tem vocação de gostar da atividade e ao mesmo tempo de informática e todas as tecnologias aí da internet, tecnologias de computador e aplicativos e celulares, smartphones. Então é uma outra área que você pode investir e muito carente também de produtos. Então, pessoal, apresentei para vocês 10 vocações que a apicultura proporciona, 10 vocações, aliás,
das pessoas que podem ser utilizadas e potencializadas na apicultura, que não só na produção, tá? Utiliza o seu conhecimento e a sua vocação para trabalhar na apicultura, na cadeia da apicultura, perdão, a apicultura é a criação racional, né, de abelhas, mas trabalhar na cadeia apícola, no agronegócio apícola, de acordo com a sua vocação. Porque todas essas 10 áreas que eu apresentei são carentes de bons profissionais, e bons profissionais são aqueles que se destacam e conseguem faturar com muito trabalho, com muito esforço, muito planejamento, muita dedicação e também atendendo aí o que a apicultura está demandando de acordo com as diferentes épocas da nossa evolução da humanidade. Então, como eu falei, lá quando eu comecei não tinha nem informática direito, hoje a gente produz mel, assim, se baseando ainda por cima, com alguma questão aí ligada, sempre vai ter uma ligação com informática e internet, beleza? Então, isso aí, espero que tenha também repassado aí algumas informações importantes para vocês. Definam e escolham a vocação de vocês dentro do agronegócio apícola e bons negócios e bons faturamentos para todos aí, tá bom? Grande abraço e sucesso aí para todos vocês.